Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. O 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia da Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora na Universidade Europeia e investigadora no SEC Territour Universidade de Lisboa. O meu convidado de hoje é o Raul Ribeiro Ferreira, presidente da DHP, Associação de Diretores de Hotel de Portugal. O Raul é atualmente diretor de hotel e presidente da ADHP desde 2013. Iniciou a sua carreira em 1994 no Hotel Bahia em Cascais como estagiário de cozinha. Em 1997 assumiu a direção do restaurante Casa de Chá de Oitavos e em 2013 a direção da estalagem Mochacho, cargo que ainda hoje ocupa. É titulado como professor especialista em hotelaria e restauração e exerce funções como docente na ESTE e na Universidade Lusófona. Na atualidade é ainda partner da Monfortur Business and Consulting. É também presidente do Conselho Geral do INP e perito para a atribuição do selo EQAVET e participa em órgãos académicos. Raul, muito bom dia e bem-vindo. A primeira pergunta que faço... Obrigado pelo convite. Obrigada eu por estares aqui. A primeira pergunta que faço é, no webinar do ano passado, cujo tema foi Passou o Verão e Agora, conversámos sobre as expectativas futuras da hotelaria em plena pandemia. Na altura, falou-se de teletrabalho, reforço da segurança e higiene, diversidade na oferta de novos destinos, especialmente aqueles menos massificados, e a aposta em nichos. Agora, a pergunta que faço é, passou um ano e agora? Qual é o teu balanço? Há um ano atrás nós estávamos com uma perspectiva de que o inverno teria algum movimento próximo do normal, com restrições, mas próximo de uma normalidade que se iria ganhar ao longo do tempo. O que depois não veio a acontecer, a partir principalmente de dezembro, nós entramos numa roda de descendentes que nós não tínhamos contado. Nós estávamos convencidos que a passagem de ano seria a volta do ciclo, que havia uma estabilização na procura do cliente e que ele iria ganhar confiança a partir de dezembro, sempre com restrições, até o aparecimento da vacina, mas na altura estávamos convencidos que isso iria acontecer com algumas restrições, mas uma passagem de ano já normal. E depois o que se passou em janeiro, a começar logo encostado ao Natal, foi a tempestade perfeita. E juntou-se uma série de acontecimentos que nós não dominámos, que chegaram em Avadães e que nos levaram ao encerramento depois durante o mês de fevereiro, março, e que eu dou o exemplo muito, porque ouvi uma vez num colega da área das praias, ele deu como exemplo como se nós tivéssemos sido embrulhados numa onda. E é isso que nós sentíamos um bocado. Estávamos na praia, veio uma onda e de repente nós estávamos de costas e a onda embrulhou-nos. E quando nós conseguimos vir à tona, foi durante o verão, e começámos a pôr a cabeça de fora, veio uma segunda onda e voltámos a embrulhar. E quando a gente sabe quem foi já embrulhado numa onda, à medida que as ondas nos vão embrulhando, nós vamos ficando cada vez mais, um bocadinho mais desorientados e mais fracos. E foi o que nos aconteceu. A segunda onda, ou a segunda fase da pandemia, acabou por nos trazer um problema grande que nós não tínhamos contado, e que nos embrulhou muito. Por outro lado, em termos daqueles hotéis que não tinham fechado na primeira fase e que voltaram a não fechar na segunda, provavelmente nós todos estávamos mais preparados. Ou seja, o impacto financeiro foi menos complicado, porque nós conseguimos, os que estavam a funcionar, conseguiram continuar a receber alguns clientes, porque a economia, apesar de ter sido fechada, foi menos fechada do que na primeira fase, e para aqueles hotéis que estavam a funcionar, a coisa foi menos dura. E por isso tivemos estes dois caminhos paralelos, aqueles que não estavam a contar e que fecharam, e que tiveram e que se arrastaram, hotéis fechados quase 2 anos, né? Ou 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses,
e os outros que, apesar de não estarem à espera de uma segunda volta tão forte, que conseguiram ir tendo algum movimento porque também já se tinham preparado para essa situação. Depois, chegando ao verão, nós tivemos um junho genericamente bom para aqueles hotéis que estavam a funcionar, até porque havia muita coisa fechada. Lisboa ainda esteve praticamente parada em junho e julho. Este mês bom é bom nas novas formas de ser bom, não é? Não comparemos com 2019, nem nada disso, mas quer dizer, para o que tinha sido o junho do ano passado e para o que tinha sido os meses anteriores, a gente considerou todos uma esperança em junho. Depois, com aquela incerteza que apareceu nos mercados, com o fecha fronteiras, abre fronteiras, os ingleses cortam-nos dos aviões, os ingleses voltam-nos a pôr nos aviões, depois a seguir veio os franceses, depois os espanhóis, à segunda-feira de manhã, lembraram-se de se fechar as fronteiras unilateralmente. Com esta incerteza que o mercado teve, o julho foi bastante mau e veio em contraciclo com aquilo que nós todos tínhamos preparado, até com alguma contratação de pessoas que já tinham começado a ser feitas em junho, porque se acreditava num verão com alguma estabilidade. Aparece o agosto, e o agosto começa-se a libertar com as vacinas a chegarem, a um número grande de pessoas que começámos a libertar. Já não com a euforia que tinha sido de junho, mas se calhar com os pés mais assentes na terra e com passos mais sólidos, dados. E, entretanto, o agosto foi aceitável, não foi bom, mesmo para a pandemia, não foi bom, mas foi um mês aceitável. Setembro subimos um bocadinho e o outubro, genericamente, estamos a encher de esperanças, porque há muita coisa a acontecer, há muito movimento, tanto em Lisboa como ao Porto, como a Madeira, segundo os dados conhecidos, está a 10% abaixo só do que teria sido o outubro em 2019. Há sinais de uma retoma com alguma consistência. Claro que nós todos vemos as nuvens ainda no horizonte, não é? Os números estão a subir, há alguma preocupação com a estabilização da vacina e todos nós temos alguma preocupação no futuro que aí vem, mas acreditamos que as coisas estão a retomar alguma normalidade possível. Eu acho que essa analogia com a questão das ondas é uma analogia perfeita e excelente para caracterizar aquilo que nós temos passado, e vamos então esperar que agora tenha passado as 7 ondas e que agora consigamos entrar numa calmia e poder nadar e mergulhar sem grandes turbulências. Passando à segunda questão, na tua opinião, as ajudas dadas aos pequenos hotéis e grandes cadeias hoteleiras têm sido suficientes? Se não, o que é que falta? O que é que tu achas que poderia ser diferente? É óbvio que todos nós achamos que é pouco, não é? Qualquer pessoa na sua vida privada, se lhe der dinheiro, a gente agradece, e as empresas não são diferentes. Quanto mais viesse, mais nós gostaríamos. Nós sabemos neste momento que há fortes condicionantes financeiras e sabemos que muito dinheiro que foi prometido também não chegou, principalmente na segunda fase do confinamento. Na primeira fase as coisas correram mais ligeiramente, na segunda fase houve algumas promessas que depois não aconteceram, mas eu acho que, no fundo, com mais esforço, com mais problemas individuais num determinado grupo do que noutro, e vice-versa, depois no mês seguinte, no primeiro grupo resolveu-se e arranjou-se problemas no segundo. Eu acho que dentro da possibilidade e da dimensão e da disponibilidade financeira que o país tem, foi feito um esforço de uma forma genérica para cumprir as necessidades que as empresas tinham. Qual é a preocupação que nós temos agora? Temos uma preocupação que tem a ver com coisas que não foram feitas ajudas, foram ajudas em termos de empurrar o problema para a frente. O problema das moratórias, desse tipo de situações, não foi resolvido nenhum problema, não foi perdoado nenhuma dívida. Foi empurrado o problema para a frente. Foi dito, eu durante um tempo não pago a dívida, durante um tempo não pago a renda, mas ninguém perdoou a renda, ninguém perdoou a dívida, ninguém perdoou os impostos. O que se fez foi dizer, em vez de pagar agora, paga daqui a um ano. E a dúvida que todos nós temos é perceber
se esse empurrar para a frente, não criou um bolo de tal maneira grande que se a gente consegue ou não ir resolvê-lo daqui a um ano. Não sei se a retoma vai produzir margens para pagar daqui a um ano que não se pagou em um ano e meio fechados. E em muitas empresas nós tememos que isso não aconteça, até porque agarrado a esta dívida, que é a dívida vencida, não é? É feita apesar de não estar em incumprimento, mas é dívida vencida, junta-se o problema de se a operação, mesmo que retome os níveis de ocupação que tínhamos antes da pandemia, se os custos da operação não estão a subir. E nós sabemos que, tanto pelos custos energéticos, que depois vão criar custos na cadeia de abastecimento, não é? Como também o custo do pessoal, vamos provavelmente nos próximos meses assistir a uma escalada de custos, da subida do custo da produção dentro de um hotel. E se nós temos capacidade de refletir isto no cliente final ou não, que podemos não ter. Ou seja, se nós, dito de uma forma mais simples, se nós conseguimos subir os preços médios ou não. Não nos podemos esquecer que durante a pandemia houve vários operadores turísticos que tomaram posições em compra de unidades hoteleiras, por exemplo, na Turquia, na Tunísia, no Egito, e a dúvida é perceber se agora não vamos assistir, por exemplo, no caso alemão, a um desviar dos clientes para os seus próprios hotéis, quando o próprio operador passou a ser proprietário de um hotel, ou de vários, não é? Em destinos que o custo, como estão fora da União Europeia, alguns deles, o custo de produção é substancialmente mais baixo e pode ser altamente subsidiado pelo Estado local, e que no caso português não pode, primeiro porque o Estado não tem capacidade financeira e depois porque a União Europeia não permite. Juntando a isso, temos duas preocupações já agora. O problema da TAP e do respectivo aeroporto de Lisboa. A gente não se pode esquecer que 98% dos nossos clientes estrangeiros entram por via aérea. E temos o problema do aeroporto. Não aproveitámos este tempo para resolver o problema do novo aeroporto, ou do aeroporto complementar, e depois sabemos como a TAP reduziu o seu tamanho e a importância que a TAP tinha nos voos para Portugal. E somando as duas coisas, juntando a diminuição das horas de voo da Portela sobre a noite, a gente podemos ter uma diferença entre o número de voos que chegam e o número de voos que chegavam significativo, o que pode fazer com que o número de turistas que entrem no país seja menor. O Turismo de Portugal está a fazer algum esforço para dirigir voos para o Porto e para o Algarve, mas não sabemos se isso vai chegar para resolver o problema. Para além disso, sabemos que também teremos hoje, não sei se já foi aprovado, mas a aprovação da agenda para o trabalho digno, e a agenda para o trabalho digno não passa de uma base de ideias que todos nós concordamos, os princípios básicos do trabalho digno, né? Todos nós concordamos que não deve haver trabalho clandestino, todos nós concordamos que os jovens devem ser apoiados no seu primeiro emprego, todos nós concordamos que o trabalho deve respeitar o espaço da família, não, mas depois atrás destes pontos que todos nós concordamos, vem uma agenda de retrocesso no Código de Trabalho que poderá dificultar muito a vida das empresas. Claro que nós todos acreditamos que estamos perante uma negociação do Orçamento de Estado e que por isso sabemos que terá que haver algumas cedências aos partidos de esquerda, e isso implica algumas mexidas no Código de Trabalho. Mas preocupa-nos de uma forma a todas as associações, quer profissionais, quer patronais, até porque esta agenda consegue não reunir consenso de nenhuma das partes, nem sequer dos sindicatos. Preocupa-nos a mexida no Código de Trabalho, que podemos ter um retrocesso para antes da Troika, e isso terá impactos grandes sobre a nossa produtividade. Claro. Raul, enquanto presidente de uma das mais importantes associações hoteleiras do país, qual é a mensagem para o futuro que gostarias de deixar a todos os hoteleiros nacionais?
primeiro de esperança no fim da pandemia, de esperança que nós todos saímos mais reforçados assim que conseguimos resolver o problema financeiro que a pandemia deixou, que nós saímos mais reforçados. Nós todos percebemos que as épocas de crescimento podem não só parar, porque os ciclos chegam a um ponto que começa a descer, mas de repente podemos ter uma crise. Agora foi de saúde pública, mas pode ser uma crise ligada à segurança, pode ser uma crise económica, há várias nuvens no horizonte, não é? A gente sabe que os atentados não acabaram. Aliás, este fim de semana tivemos notícias da existência deles. Sabemos como a China, para além de não estar vacinada, tem um problema com uma das maiores empresas de construção deles e que tem uma exposição a 180 bancos internacionais e que, se essa empresa cair, o que isso pode fazer nas economias, e todo isto nos faz perceber que hoje o negócio da hotelaria é cada vez mais um negócio profissional. Chega do tempo em que a gente achava que o filho do dono do hotel, só por ser filho do dono do hotel, tinha capacidades para gerir o hotel. Eu acho que chega do tempo em que se percebe, em que se acha que a pessoa tem experiência para ser diretor do hotel porque já ficou 2 ou 3 vezes hospedado num hotel. Isso é perceptível que o custo hoje da infraestrutura ao serviço da dívida de uma empresa, o custo envolvendo o número de funcionários que temos, da oscilação do mercado, obriga-nos a que a gente caminhe para um negócio cada vez mais profissional, com as limitações que nós sabemos que o mercado português tem de dimensão, mas transformar essas limitações da dimensão do mercado português numa oportunidade. Nós vamos conseguir recuperar muito mais depressa do que os outros mercados, porque nós precisamos muito menos das viagens organizadas. Enquanto nós olhamos aqui para os nossos irmãos espanhóis, para encher Barcelona, grande parte do turismo para o Havaí são viagens organizadas, e isso demora tempo a remontar, ou para o sul de Espanha a mesma coisa. Nós conseguimos mais rapidamente recuperar porque nós conseguimos encher com muito mais clientes diretos que conseguem vir fazer a escapadinha de fim de semana, vêm às provas, vêm ao golfe, e esta nossa capacidade de receber clientes individuais, que em teoria é uma desvantagem no negócio, porque é mais incerto, mas que nesta altura pode ser um negócio, pode ser uma oportunidade. E eu acho que esta é a mensagem, nós provamos que resistimos, nós provamos que somos um setor resiliente, que sabemos e sempre nos soubermos adaptar e que vamos continuar cá. Agora, assim nos deixem trabalhar. Por outro lado, também fiquem a mensagem que o interior é importante, o interior deu provas de ter capacidade de receber os clientes. É preciso que as entidades públicas percebam que os museus, os palácios, tudo isso não pode estar fechado ao fim de semana. Não pode fechar quando é feriados e não pode fechar quando o serviço da Câmara fecha às 5 da tarde. Se queremos ter turismo no interior, temos que criar a atratividade que o interior precisa. E eu acho que esta é a mensagem que fica, no fim disto tudo. Muito bem. Raul, muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua frontalidade. Eu vou pegar numa das palavras que mencionaste, que é a palavra esperança. É aquilo que eu quero deixar e que eu quero partilhar, e também dizer que a tua entrevista de hoje termina um ciclo de outras entrevistas que tiveram a oportunidade de acontecer o ano passado, em setembro de 2020, e que falávamos sobre os impactos da hotelaria num formato de webinar, e portanto o desafio para o 3x4 foi ir buscar exatamente as mesmas pessoas e fazer um balanço. Passou um ano, o que é que mudou, qual é que é a esperança, quais são os sinais futuros, e por isso hoje com a tua entrevista fechamos esse ciclo e eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Muito obrigada pela tua partilha e agradeço também a todos os que estiveram a assistir. Bom dia e obrigada.